Voltamos então com a palavra de Deus para o teu coração. Como eu disse, o tema da mensagem é Saia da Beira do Caminho. Quero contar para você a história de um homem que estava à beira de um caminho. E a palavra de Deus está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante, que diz assim, ouça. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando da sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça a você? Jesus perguntou. O que quer que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra de Deus então diz que esse homem era cego e ele estava à beira do caminho mendigando. Naquela época, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou restrição, né, no caso dele, uma deficiência visual, eles não tinham condição de trabalhar. Como hoje, que é muito bonito ver alguém que é deficiente visual, ele tem a oportunidade de trabalho, ele pode fazer faculdade, ele pode crescer como pessoa, crescer profissionalmente, como família, praticamente uma vida normal. Ele faz tudo de uma maneira, com uma liberdade especial. Naquela época não. Naquela época, uma pessoa que não podia ver, ela tinha que mendigar. Ela tinha que mendigar o pão. E muitas vezes ela era destratada pelas pessoas, era desprezada pelas pessoas, não era considerada uma pessoa assim de um bom convívio e muito menos aceita pela sociedade. Era algo difícil para eles. Então eles tinham que mendigar para poder ter o seu próprio sustento. A família colocava geralmente eles no lugar privilegiado da cidade, onde pessoas passavam, onde as pessoas podiam ali transitar e oferecer a ele algo, ou uma comida, ou moeda, dinheiro daquela época. E a palavra de Deus diz que esse homem estava à beira do caminho de uma cidade muito conhecida chamada Jericó. E Jesus estava passando ali. E ele ouviu que Jesus estava passando ali. Olha como é importante entender que nós precisamos ouvir sobre Jesus, ouvir o que ele tem para nos dizer. E aquele homem ouviu que Jesus estava passando por ali e ele resolveu tomar uma atitude. Ele resolveu que a vida dele ia mudar. Ele resolveu que a situação que ele se encontrava de cegueira física, mas também cegueira espiritual, iria acabar naquele momento, naquela hora em que Jesus estava passando por ali. Então ele começou a gritar, e gritar, e gritar com todos os seus pulmões. Ele começou a bravejar ali, gritar, a bradar alto, a clamar alto, e de repente Jesus parou. Mas antes disso, o que aconteceu? As pessoas falaram: fica quietinho. Nós muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão de mudança de vida, as pessoas muitas vezes querem nos calar. E eu quero dizer a você que está assistindo esse programa, que Deus está esperando que você mude de atitude, que Deus está esperando que você tome uma decisão ao ouvir falar que Jesus está passando por aí. E nesse momento, através deste programa, através dessa palavra, é uma maneira que Deus está dizendo para você que Jesus está passando aí. Ele está aí, aonde você está, na tua casa, no teu trabalho, aonde você está. Ele está passando aí, ele está agindo aí de uma maneira especial. E então ele começou a gritar, Bartimeu começou a gritar. E Jesus está dizendo para você: fale comigo, clame a mim, grite, fale, converse comigo. E aquele homem, então ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E Deus quer que você chame a atenção dele através da tua vida, quando você fala com ele, quando você conversa com Deus, quando você coloca a tua vida diante dele. Então, o que disseram? Jesus disse: chame, chame. E ele ficou tão animado, as pessoas começaram a dizer: o mestre está te chamando. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele pôs-se de pé num salto e jogou a sua capa. Hoje, um deficiente visual, ele usa aquela bengala toda especial, branquinha, que é dobrável. Naquela época era capa.
que mostrava que ele era uma pessoa que não podia ver e que estava mendigando. E de repente, ele se pôs num salto, jogou a capa e foi em direção a Jesus. E saiu da beira do caminho. E é isso que Jesus quer que você faça. Que você escute, que Ele está observando você, que Ele quer falar com você, que Ele está ouvindo você quando você ora, quando você chora, Ele está te ouvindo. Mas se você mudar de posição, de estar na beira do caminho e passar numa situação de se pôr num salto, ou seja, pôr de pé a posição e lançar a capa que te cobre, talvez a capa do orgulho, talvez a capa da arrogância, talvez a capa da miséria espiritual da tua vida, ou a capa da tua vida familiar que está totalmente destruída. Eu não sei que tipo de capa você tem que jogar fora, mas nesse momento Deus vai mostrar para você que capa é essa. Jogue fora e vá até Jesus. Jesus fez uma pergunta que parece absurda: o que você quer que eu te faça? E se Jesus perguntar para você agora, o que você precisa? O que você quer que eu te faça? E é essa pergunta que Ele manda te dizer. O que você quer que Jesus faça a você? Neste momento que você está aí neste lugar. Talvez sozinho, entristecido, abatido. Talvez sem nada para fazer. Ou talvez querendo fazer algumas coisas que não deveria fazer. O que você quer? Que mudança é essa? O que Ele disse para Jesus? Eu quero ver. Era óbvio. Talvez você diga, mas Jesus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu preciso. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você peça para Ele. Ele quer que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Fale com Ele. Então Jesus disse o quê? Olha, a tua fé te curou. Então é a tua fé que vai chamar a atenção de Deus para você. É a tua fé que fará com que Jesus chame você e pergunte o que você está precisando. Qual é a tua necessidade? O que você precisa que Ele faça a você? E a palavra de Deus diz algo precioso. Que ele então passou a ver. E passou a seguir Jesus pelo caminho. Aquele homem estava à beira da sociedade. Ele estava fora do caminho. Ele estava jogado ali na sarjeta da vida. E quantas vezes vemos pessoas jogadas na sarjeta da vida, ou as pessoas nos jogam lá? Mas Jesus está passando no caminho. Ele está passando na nossa frente. Ele quer ver a nossa atitude. Ele quer ver nosso posicionamento para com Ele. E mais, Ele quer que você lance fora tudo que te prende a uma situação ruim. E passe a ver. Quem foi a primeira pessoa que aquele homem viu? Jesus. E nós precisamos tirar dos nossos olhos também todas as escamas, a cegueira espiritual que nos impede de ver quem é o Senhor, quem é o Salvador da nossa vida, quem é aquele que pode mudar a nossa história, quem é aquele que pode transformar uma situação ou toda uma situação da nossa vida. É o Senhor Jesus. Ele passou a ver. E Jesus quer que você passe a vê-lo como Senhor da tua vida. Que você entregue o teu coração a Jesus Cristo. Que você clame por Jesus. Porque você está ouvindo falar que Ele está passando por aí. E aí, aquele homem passou a seguir Jesus pelo caminho. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Então Ele está dizendo que aquele homem, naquele momento, é isso que Ele nos ensina. Ele estava à beira do caminho, largado, jogado, à mercê de qualquer situação. E ele passa então a ver Jesus e a seguir Jesus pelo caminho. Ele não está mais jogado na sarjeta. Ele está no caminho. E o caminho é Jesus. E não há outro caminho que nós possamos seguir e ter uma vida feliz, senão Jesus. Quem não segue a Jesus, e não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, placas de igreja, nada disso. Eu estou falando Jesus. O Jesus da Bíblia Sagrada. O Jesus que morreu na cruz por você, que você conhece muito bem a história dele. Mas o mais importante é que você viva com Jesus uma nova história
como esse rapaz viveu e a vida dele foi transformada. Ande no caminho e viva no caminho. Eu quero que você aguarde, que daqui a pouquinho nós vamos entrar com a oração para você e abençoar a tua vida. Vamos então orar, vamos pedir a Deus que nos ensine a andar no caminho, a estar no caminho e a viver no caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor Jesus, quantas vezes, Senhor, vemos pessoas jogadas, largadas, aí, Senhor, na beira do caminho, no sentido espiritual da palavra e também no sentido físico. Deus, Tu és um Deus que move os corações de cada vida e o Senhor dá a oportunidade de mudança de vida. Então eu peço, Deus, que o Senhor mude a história dessa pessoa que está assistindo esse programa e que eles possam, Deus, sair dessa situação de mendicância espiritual, essa situação, Senhor Jesus, de jogado fora, talvez pela família ou por uma situação, se sintam, Senhor, à beira do caminho, que eles possam agora ser tocados por Ti e terem as suas visões abertas, que eles vejam a Sua graça, que eles vejam o Teu grande amor, infinito amor, e que eles passem a seguir o Senhor pelo caminho. Abençoe a vida de cada um. Eu abençoo a tua casa, abençoo a tua família, abençoo a tua vida profissional e principalmente a tua vida espiritual, que você tenha uma vida com Deus, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E eu também quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. A segunda-feira, toda segunda-feira nós temos uma reunião especial, um estudo bíblico, onde nós fazemos ali o estudo da palavra de Deus e aprendemos na escola bíblica. Às 20 horas você não pode perder. Se você tem desejo de aprender a palavra de Deus, esteja conosco. E também é terça-feira, nós temos reunião de oração às 20 horas. E na sexta-feira, também às 20 horas, reunião de cura e libertação. E todo domingo você encontra ali uma reunião especial para a tua família, a reunião da família, às 19 horas. A Igreja Evangélica Hebron fica ali na Rua Vicente do Amaral, número 39, no Jardim Matilde. Eu espero por você. Estamos com o coração aberto, de braços abertos e de portas abertas para receber você e abençoar tua família também. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus e não perca o próximo programa na semana que vem. Tchau, tchau.